O Máscara a gente sabe que ele é um grande sucesso dentro dos cinemas. Primeiro, porque ele foi interpretado pelo grande Jim Carrey, né? E segundo, porque ele é um filme fechadinho, que se contém nele e que ainda ele se aproveita de vários elementos, né? Como a comédia, como a mistura com animações. E o filme ele acabou gerando desenhos, acabou gerando jogos, só que o Máscara, antes dele ser o filme, dele ser esse sucesso todo, ele também já foi um quadrinho. Por sinal, ele é bem diferente. Então, hoje nós vamos comentar sobre o quadrinho do Máscara, que é um relançamento da editora Pipoca Nanquim. Que demais! Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Para você que é novo, já aproveita, já se inscreva, já deixa seu like, porque a gente está soltando vários conteúdos bem bacanas durante a semana. Caso você for fazer as suas compras na Amazon, use através do link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Você não paga nada a mais. Se, por exemplo, você quer comprar um quadrinho e ele custa R$20, você vai clicar nesse link e vai pagar esses mesmos R$20. Só que a diferença é que uma pequena porcentagem vai vir para mim e isso vai ser de grande ajuda aqui para o canal, beleza? Então, também tem um Instagram que ele vai aparecer por aqui nas telas. Então, vamos falar aqui desse grande Máscara, que como eu falei para vocês, ele é um relançamento. No caso, essa minha versão, ela é a primeira versão que foi lançada lá em 2020. E apesar de eu não ter tantos quadrinhos assim da editora Pipoca Nanquim, né, eles já estão à beira quase dos 150 quadrinhos e livros lançados, acho que eu não tenho nem 10% disso aí. O Máscara, ele se tornou um dos meus quadrinhos preferidos. E o fato interessante, já caiu a ficha de vocês que ano que vem vai fazer 30 anos do lançamento do filme do Máscara do Jim Carrey? Pois é, cara, é muito tempo e é impressionante como esse filme, ele continua sensacional, ele continua excelente, dou risada sempre nas mesmas horas, mas a gente está aqui para falar do quadrinho e não do filme. Se vocês quiserem que eu fale sobre o filme, que eu faça até mesmo uma live, eu faça uma collab com outras pessoas para a gente comentar sobre o filme do Máscara, deixa aí nos comentários, porque se vocês apoiarem, eu vou anotar, vou colocar na minha listinha para a gente poder fazer esse tipo de vídeo, beleza? Mas, falando aqui sobre o quadrinho, ele, na verdade, é uma trilogia que é compilada aqui dentro desse quadrinho, que seria o Máscara, o Retorno do Máscara e o Máscara Contra-Ataca. E esse é só um dos encadernados, lá na gringa foram lançados mais 2 encadernados, só que eles são totalmente fechados, então se você quiser comprar na gringa o terceiro encadernado e ler ele antes de ler o primeiro e o segundo, não tem problema, você pode ler porque eles funcionam como, os encadernados eles funcionam como histórias independentes. Então aqui a gente vai começar falando sobre essa trilogia e a gente vai começar falando sobre o próprio Máscara, né? Começa com o Stanley Ipkiss, sim, o mesmo protagonista que tivemos no filme, onde ele compra uma máscara para sua namorada, a Cat, porque ela gosta desses artigos arcaicos, né? A gente pode chamar dessa maneira, e ele acaba comprando para ela, só que ao longo do tempo, assim, ele percebe que parece que a máscara chama ele, né? E no momento em que ele coloca a máscara, aí que ele se transforma no grande cabeção, porque aqui, apesar do nome ser o Máscara, dentro aqui dessa trilogia eles não usavam o nome do Máscara, eles chamavam ele de o Cabeção, e ele se transforma daquela mesma maneira, né? Um cara com o cabeção verde e fazendo várias loucuras. Ele não tinha o terno amarelo, isso é algo que o Jim Carrey adicionou no filme, mas, cara, eu tô com muita vontade de falar do filme do Máscara, hein? Agora que eu percebi. Mas, falando aqui, ele começa a agir como digamos assim, meio que um justiceiro, porque ele começa a pensar, com esses poderes eu posso ser um super-herói, eu posso ajudar as pessoas, mas antes eu preciso me vingar de algumas pessoas. Então ele acaba se vingando desde a professora que brigou com ele na quinta série, até do pessoal que deu calote nele,
E é claro que isso começa a chamar a atenção de policiais, os policiais começam a vir atrás dele, o Tenente Calloway é um desses policiais que está atrás dele, só que aí uma diferença entre o quadrinho e o filme é que o quadrinho ele é extremamente violento. Ele não poupa detalhes, vocês vão estar vendo a arte do quadrinho aí durante o vídeo, mas ele não poupa detalhes no sangue, ele é realmente, ele é bem violento, mas ele também continua com aquela pegada cômica, saca? Isso é muito interessante. Só que o detalhe é que chega um certo momento, o Stanley Ipkiss, ele acaba morrendo. Ele não é o protagonista de toda essa história. O Stanley, ele acaba morrendo, e então a máscara ela começa a ser apreendida, porque a Cat, ela desenvolve, depois do assassinato do Stanley, a Cat ela começa a se apegar muito, a ter uma boa amizade com o Tenente Calloway. E o Tenente Calloway, quando ele pega a máscara, ele também acaba se transformando no cabeção, porque ele começa a ver várias injustiças que está acontecendo, de preso acabar sendo solto, ou criminosos não estarem cumprindo com a lei, estarem burlando a lei. Então acontece que o Tenente Calloway, ele acaba pegando a máscara, ele acaba se tornando meio que um vingador pessoal, né? Ele começa a fazer justiça com as próprias mãos. E, mais uma vez, não poupa, o quadrinho ele não poupa sangue. Se fosse algo em 3D, com certeza a gente veria sangue caindo nos nossos olhos, cara, porque ele realmente ele é muito violento. E também, agora falando sobre o filme novamente, tem muitas cenas aqui dos quadrinhos em que a gente acaba vendo nos filmes. Essa cena que eu comentei mesmo sobre o Stanley, ele fala assim, agora eu posso me tornar um super-herói, mas antes preciso resolver alguns assuntos pendentes. Ele acaba fazendo isso no filme. Aquela cena em que nós temos dele fazendo a metralhadora, né, com a bexiga, a gente vê essa cena aqui nos quadrinhos também. E, cara, ele é simplesmente sensacional, porque assim como o filme, ele tem esses elementos de ser algo mais cômico e de misturar com desenho animado, apesar do quadrinho ser um desenho, o quadrinho ele também ele mexe muito nesse ponto, ele mistura muitos elementos e que é algo que dá muito certo. Acredito que uma das coisas que faz com que esse quadrinho dê certo é justamente a violência que tem, porque é algo totalmente bizarro. A gente sabe que quando bizarro acontece, assim, desastres acontecem também. Então esse quadrinho ele acaba mostrando esse desastre de você acabar colocando uma máscara. E aí nós partimos para o segundo volume, que seria o Retorno do Máscara. Nesse momento acontece algo com o Tenente Calloway e ele acaba não usando a máscara. E a máscara ela acaba indo na trajetória em que ela acaba parando no motorista da máfia. Então, assim, esse motorista ele era aquele cara que ele ficava quieto, onde o pessoal zombava muito dele, e o pessoal foi zoando ele justamente com a máscara. Só que quando ele viu o que a máscara poderia fazer, ele acabou assumindo a máfia de praticamente o mundo todo, acabou detonando a concorrência, digamos assim, literalmente detonando. E a Cat, por ela ter conhecido o histórico do Máscara, ela no primeiro volume, no Máscara, a gente vê em que ela acabou fazendo conexões entre o Stanley com a Máscara, depois ela acabou vendo o Tenente Calloway com a Máscara, então ela acabou indo atrás desse Máscara mafioso, né, ou melhor dizendo, do cabeção mafioso. E aí acaba certos momentos em que ela mesma acaba usando essa máscara e a gente vê um pouco também da origem dela, como ela foi forjada. E isso já é algo que ele já é diferente do filme, porque no filme, assim, apesar de a gente ver o Stanley ele fazendo todas aquelas loucuras, né, desde tirar várias armas do bolso até mesmo pegar uma buzininha e apertar e acabar quebrando vários vidros, a máscara dos quadrinhos ela tem vontade própria, então assim, por mais que a pessoa por mais que ela puxe aquele instinto interior para quem a pessoa ela é por dentro, ela acaba controlando a pessoa, acaba fazendo aquilo como se tornasse um prazer, e a Cat ela percebe esse negócio da máscara, tanto que chega no momento em que ela mesma tenta controlar a máscara, ela mesma tenta se provar sendo
mais forte. E é aí que a gente entra para o Máscara Contra-Ataca. No início do Máscara Contra-Ataca, a gente descobre que tem um pequeno pessoal que eles chegam a ser fã do Cabeção, né? E o Rick, que é um desses garotos, ele acaba encontrando essa máscara, só que ele tem os seus colegas de quarto e acontece que, assim, cada um deles acaba usando a máscara, cada um deles acaba fazendo coisas diferentes. Então tem um que ele deseja ser um músico, então esse cara ele coloca a máscara e ele vira um músico todo famoso. Tem outro que é tudo nerdão, então assim o visual do máscara dele acaba sendo meio que robotizado, meio que como um super-herói. E assim, é muito interessante porque, principalmente nesse Máscara Contra-Ataque, ele entra nessa discussão de poder, né? Até onde o poder vai, até onde você vai quando você tem algo em suas mãos e qual é a sensação, né? Mais uma vez, a Cat e o Tenente Calloway, eles estão envolvidos nessa história e assim, tem vários, como eu falei, tem vários elementos do quadrinho que eles acabam levando para os filmes, apesar de não ter nos filmes, e tem nos quadrinhos e tem na animação também, a gente tem o Walter, que era aquele cara grandão que não falava nada e que sempre acabava dando problema com máscara. Aqui a gente tem ele também dentro do quadrinho e ele dá muito problema. E mais uma vez, é violento pra caramba. Então assim, eu recomendo, se você gosta do filme, eu recomendo demais você comprar esse quadrinho, conhecer um pouco, se divertir um pouco, porque esse aqui não deixa de ser um quadrinho extremamente divertido e assim, ele faz você dar boas risadas, faz você pensar, como eu falei, nessa questão de poder, até onde você vai quando você tem um poder em suas mãos. E assim, cara, é sensacional, como eu comentei com vocês no início, um dos meus quadrinhos preferidos dentro da editora Pipoca Nankin. Que bom que eles trouxeram esse relançamento, cara. Agora vamos ver se eles vão trazer o volume 2 e o volume 3, né? Que acredito que seria interessante, apesar da equipe criativa não ser a mesma, porque aqui é o John Arcudi e o Doug Mahnke. O Doug Mahnke, ele já desenhou várias histórias do Batman e a arte dele aqui também tá sensacional mesmo. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você está aqui até o final, comentem aqui nos comentários. Demais! Que nem o Máscara do Jim Carrey fala. E por favor, comentem também se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre o filme, né? A gente reassistindo, entrando meio que num debate. Eu acho que seria interessante. E apesar de eu já ter assistido um filme do Máscara uns 2 meses atrás, eu tô com vontade de assistir de novo. Mas é isso, pessoal. Vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo.